Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas magníficas e incríveis. Bem-vindos e bem-vindas ao conteúdo e significado aqui e agora, que vai gerar uma profunda mudança em sua vida. Você acredita? Eu vou aqui agora entregar a santa palavra de Deus para você. Ouça o poder transformador do Evangelho de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Eu fico imaginando o que a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 9 e 10. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. Viu só que notícia boa! O apóstolo São Paulo, por direção divina, chega à Europa e desembarca em Filipos, famosa colônia romana. Ali ele, Silas, Timóteo e Lucas têm o propósito de plantar uma igreja. Eu fico pensando, Deus abre o caminho para o apóstolo Paulo para entrar na Europa e não na Ásia, como ele queria. Isso mudou a história do Ocidente. Nessa cidade, vemos como o poder transformador do Evangelho de Cristo Jesus muda vidas. Há um registro de 3 mudanças, 3 conversões, 3 transformações, cada uma diferente da outra, cada uma ensinando uma lição diferente para mostrar como Deus trabalha. Você vai conseguir imaginar cada detalhe, eu sei. Você está ouvindo o poder transformador do Evangelho de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Você vai aqui agora aprender que o Evangelho de Cristo Jesus chega até as pessoas pela graça soberana de Deus. A Bíblia diz em Atos 16, 13, sobre Lídia. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher
chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Eu fico imaginando. É Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, quem toma a iniciativa na conversão de Lídia. É Cristo Jesus quem abre o coração de Lídia. Ouça agora Atos 16, 16 a 18. A jovem possessa. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Eu fico pensando, a jovem era possuída por um espírito de pitonisa e adivinhação. Era escrava tanto do diabo como dos homens. É Cristo Jesus quem toma a iniciativa na sua libertação. Ouça aqui agora o carcereiro. Atos capítulo 16, versículos 23 a 34. Você está ouvindo o poder transformador do Evangelho de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se-lhe todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa.
e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. A Santa Bíblia diz, e eu acredito. 3 milagres aconteceram na conversão desse oficial romano, o carcereiro. Primeiro, milagre físico, um terremoto. Segundo, o milagre moral. Todos nós estamos aqui. Terceiro, o milagre espiritual. Deus mudou a vida dele e os de sua casa. Você está ouvindo o poder transformador do Evangelho de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Você vai aqui agora aprender que o Evangelho de Cristo Jesus vem a todo tipo de pessoas. Cristo Jesus salvou na cidade de Filipos 3 raças diferentes: Lídia, Ásia, escrava, grega, carcereiro, romano. A igreja de Filipos era multicultural e multirracial. Você já parou para pensar nisso? Cristo Jesus salvou em Filipos 3 classes sociais: uma empresária, uma escrava, um oficial romano, funcionário público. Cristo salvou em Filipos 3 pessoas de culturas religiosas diferentes. Lídia era prosélita, uma gentia que vivia a cultura religiosa e piedosa dos judeus. A escrava vivia no misticismo mais tosco, comprometida com os demônios possessa. O carcereiro acreditava que César era o Senhor. Você está ouvindo o poder transformador do Evangelho de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Eu fico pensando aqui e agora. A salvação em Cristo Jesus, o Nazareno, alcança a todos os tipos de pessoas. Cristo Jesus salva pessoas de diferentes lugares e de raças diferentes. Cristo Jesus salva pessoas de culturas diferentes e religiões diferentes. Eu fico imaginando as paredes que dividem as pessoas são quebradas. Pobres e ricos, religiosos e místicos, ateus e possessos podem ser alcançados com o Evangelho transformador do Filho de Deus, Cristo Jesus. Você já parou para pensar nisso? Você, aqui agora, vai aprender que o Evangelho de Cristo Jesus vem a nós com diferentes experiências transformadoras. Lídia, o Evangelho de Cristo Jesus alcança
de forma calma e serena. Enquanto ela, Lídia, estava numa reunião de oração e ouviu a palavra de Deus, Cristo Jesus abriu o seu coração. Ouça agora a escrava. O Evangelho de Cristo Jesus alcançou, enquanto ela estava nas garras do diabo, possessa. Ela era um capacho nas mãos dos demônios. Ela era explorada por demônios e pelos homens. Foi uma experiência dramática, bombástica. Ouça agora o carcereiro. O Evangelho o alcançou no meio de um terremoto à beira do suicídio. Cristo Jesus nos salva de formas diferentes. Embora todas essas três pessoas tiveram experiências genuínas, cada uma delas teve uma experiência distinta. Você já parou para pensar nisso? Todas elas se arrependeram. Todas elas foram mudadas, transformadas por Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Viu só? Que notícia boa! Você vai aqui agora aprender que o Evangelho de Cristo Jesus é poderoso para libertar as pessoas cativas. Eu fico imaginando. O Evangelho está... O diabo estava escravizando aquela jovem possessa. O diabo é assassino, ladrão, venenoso como uma serpente, traiçoeiro como uma víbora, feroz como um leão, perigoso como um dragão. O diabo é o pai da mentira. Ele é estelionatário. Promete liberdade e escraviza. Promete prazer e dá desgosto. Promete vida e paga com a morte. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, veio para dar vida, e esta em abundância. A Bíblia diz, e eu acredito. Viu só que notícia boa? Você está ouvindo o poder transformador do Evangelho de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Você vai aqui agora aprender que o Evangelho de Cristo Jesus é poderoso para salvar aqueles que se arrependem. Cristo Jesus salvou uma mulher e um homem. Uma mulher e um homem de classe média. Uma mulher piedosa e um homem carrasco. Uma frequentadora da reunião de oração e um carrasco que açoitava os prisioneiros. A conversão de Lídia. Ela era temente a Deus, religiosa, orava, mas não era convertida. Deus abriu o coração de Lídia. Ela ouviu, ela atendeu. A conversão de Lídia aconteceu num lugar favorável. Ela buscava a Deus. O carcereiro não procurava, ele estava orando. O carcereiro estava à beira do suicídio. O mesmo Deus que abriu o coração de Lídia, abriu as portas da prisão. O carcereiro, no fundo do poço, reconhece que está perdido. Que farei para ser salvo?
Não há esperança para você, a menos que reconheça que está perdido. Você já parou para pensar nisso? Sem Cristo Jesus, você cambaleia sobre um abismo de trevas eternas. Se você não se converter a Cristo Jesus, sua vida é vã, sua fé é vã, sua religião é vã, sua esperança é vã. Diz o carcereiro que é preciso para crer no Senhor. Que é preciso crer no Senhor? Pense nisso. Paulo e Silas respondem: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos, tu e a tua casa. Eu fico pensando, não há outro caminho. Não basta ser religioso. Não é suficiente ter pais crentes. Não importa também quão longe você esteja. Se você crer no Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, você será salvo. É preciso obediência. Crer no Senhor Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não é o dono da sua vida, Ele ainda não é o seu Salvador. Ele, Cristo Jesus, não nos salva no pecado, mas do pecado. Jesus Cristo é a única esperança para a salvação de sua alma. É preciso dar provas de transformação. Conversão implica em mudança do ponto nefrálgico da nossa vida. Veja Zaqueu, o pródigo e o carcereiro. Esse homem rude deixa de ser carrasco para ser hospitaleiro, deixa de açoitar para lavar os vergões do apóstolo Paulo e Silas, deixa de agir com crueldade para agir com urbanidade. Viu só que notícia boa? Você vai aqui agora aprender que o Evangelho de Cristo Jesus traz esperança para as nossas famílias. Eu fico pensando, há 10 registros de batismos no Novo Testamento e 6 se referem a batismos de casas inteiras. A ênfase do apóstolo Paulo é que quando uma pessoa é alcançada pelo Evangelho de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, toda a família é atingida pela graça de Deus. O plano de Deus é salvar não apenas você, mas salvar toda a sua casa. Você pode ser aqui agora as primícias da sua família. Venha hoje para Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Experimente as bênçãos de ver sua família vindo a Cristo Jesus, sendo liberta e salva pelo Filho de Deus, Jesus Cristo. Viu só que notícia boa? Você vai aqui agora aprender que o Evangelho de Cristo Jesus é poderoso para nos sustentar nas provas da vida. Paulo e Silas são presos, açoitados e trancados no cárcere interior. Paulo e Silas não praguejam, não se desesperam, não se revoltam contra Deus. Eles, Paulo e Silas, têm paz no vale. Paulo e Silas, em vez de clamar vingança contra seus inimigos, eles clamam pelo nome de Deus para adorá-lo. Paulo e Silas, fazem um culto na cadeia. Paulo e Silas,
cantam e oram a despeito das circunstâncias. O Evangelho que pregam aos outros funcionou também em suas vidas. Eles, Paulo e Silas, sabem que Deus está no controle da situação. Eles, Paulo e Silas, experimentam um poderoso livramento. Deus em Cristo Jesus não apenas liberta os cativos das mãos do diabo, mas também seus filhos das prisões. Você consegue imaginar? Deus tirou José da cadeia e o levou ao trono do Egito. Deus tirou os 3 jovens hebreus da fornalha acesa. Deus tirou Daniel da cova dos leões. Deus tirou os apóstolos das grades. Deus tirou os apóstolos das grades, deixando as portas fechadas. Deus tirou o apóstolo Pedro da prisão e segurança máxima de Herodes. Agora Deus tira Paulo e Silas do cárcere interior, da prisão de Filipos. Assim Deus pode dar livramento a você hoje, aqui e agora. Você acredita? Não importa quem é você, de onde você vem, qual é a sua classe social, sua cultura ou sua religião. Não importa se você é uma pessoa de vida bonita ou está mergulhado na mais profunda crise espiritual. Cristo Jesus hoje pode abrir o seu coração. Ele, Cristo Jesus, pode quebrar suas cadeias. Ele, Cristo Jesus, pode mudar a sua vida. Venha aqui agora para Cristo Jesus. O mesmo Cristo Jesus que abriu o caminho para Paulo até a Europa, abriu o coração de Lídia e abriu as portas da prisão. Se você é crente e está passando por provas, saiba que o mesmo Jesus que salva é o mesmo Jesus que sustenta os seus servos. O Evangelho liberta, salva e conforta. Como você se sente agora? Você sente que o poder transformador do Evangelho de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, pode mudar a sua vida? Você aqui agora pode entregar a sua vida, pode entregar a sua alma a Cristo Jesus e experimentar das delícias da vida eterna em Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus na sua vida é a única esperança que você precisa no momento de decisão. Em Cristo Jesus, seu destino é selado. Venha aqui agora para Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, a única esperança de salvação de sua alma.